atrasadas mais de 2 anos, né, eu faço o cálculo com base nas unidades referentes àqueles anos, tá? Seja profissional ou estudante, tá? E esse associado, pagando esse valor na íntegra, ele tem direito a receber todos os materiais da RBT ou material de divulgação associados à sociedade, como calendários, livro de 50 anos, livro de museus. O cartel é uma exceção. Já digo que o livro dos museus terminou. Eu recebo muito e-mail de muitas pessoas que querem se recadastrar novamente porque querem receber o livro dos museus, mas infelizmente as edições esgotaram. Tá? E a segunda forma é o recadastramento, que o associado ele paga o ano vigente. Né? E lembrando também que esse recadastramento ele pode ser feito apenas uma vez. Então, existe então uma demanda de novos recadastrados, como o Renato viu aqui na lista. Né? Então, lembre para a prosperidade que provavelmente não haverá um segundo recadastramento. Segundo ponto, boletos. Né? Quando os associados também entram em contato com a gente, sempre perguntam onde é que eu posso emitir o boleto. Era realmente uma ideia dessa gestão que, quando foi implementado na gestão anterior, o novo site, né, que o próprio site já gerasse um boleto. Eu estive conversando com os profissionais de Esmeril que controlam o nosso site. Semanalmente a gente consegue falar com eles, porque quando eu não consigo mexer no cadastro de vocês, eu peço para eles. Eles disseram que tem algum problema na implementação, que não está casando a informação do banco com o site. Eu fui atrás do banco e o banco disse que ninguém contatou eles. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente vai dar uma pressionada para ver se vai. Mas, por hora, está funcionando muito bem a transferência bancária. E nunca se esqueça de pagar, pagou, envia o comprovante. Eu recebo inúmeros e-mails falando assim, não vou te mandar o comprovante, porque tu tem acesso ao extrato. É verdade, eu tenho, só que muitas pessoas se chamam Ana Paula, por exemplo. Eu não sei que Ana Paula quer, se é Ana Paula Schmaltz Show, se é Ana Paula Plane, eu não sei. Porque o banco, o extrato do banco, ele não dá um nome completo, às vezes. Tem gente que eu consigo pegar logo de cara, porque o nome é o único que está lá como associado. Mas a maioria, grande maioria de levas de Rodrigues, Rafael, Ana Paula, sério, são nomes que relativamente são difíceis de rastrear. Então, envia o comprovante, até porque a nossa contadora, ela contabiliza, ela faz o balanço junto ao imposto de renda, esquecendo, né? Com base desses comprovantes que ela bate com os extratos, tá? Terceira coisa que eu falo. O Congresso Brasileiro de Paleontologia de 2013, né, ele tinha uma conta, né, vinculada ao nosso CNPJ e daquele congresso, pelo balanço que já foi demonstrado aqui pela ata, né, arrecadaram muito dinheiro, né, e pagaram também. E sobrou dessa conta R$25 mil. Tá? A conta eu vou mostrar depois para vocês. A gente teve um problema de resgatar esse dinheiro dessa conta, tá? Porque o Banco de Porto Alegre não quis largar o osso, na verdade, essa é a história. E ontem a gerente do banco, uma Sertãozinho, na cidade do lado de Ribeirão Preto, me ligou, dizendo que conseguiu então, a liberação liberação da conta. Então, esse é o repasse, essa seria a doação do Congresso, né? Foi repassado na época 25 mil para eles darem start, e eles estão devolvendo esses 25 mil. Tá? Que esse é o intuito, né, desse repasse. 10 mil, isso, 10 mil e voltou 15 mil mais. Tá? Eu vou para o balanço. Então, o que a gente arrecadou desde que a doutora Carolina Scherer, né, primeira tesoureira da outra gestão, né, a partir do dia 18. Na verdade, não foi a partir do 18 de outubro, teve que fechar mais perto quando ela fechou o balanço, que isso foi em novembro, me mandou,
né? E a partir dali, eu comecei a fazer as contagens da nossa gestão. Então, teve um total de entrada de anuidades, né, de R$ 46.294, não incluindo as anuidades do Congresso, tá? Aqui pagas aqui. Vendas de produtos de divulgação 2.606. No caso da nossa gestão, a gente herdou diversos materiais de divulgação da antiga gestão. Muitos estavam aí para vender, então foi o rápido taxa, então a gente estava vendendo justamente isso. Depois, nos débitos, vai ter os novos valores de confecção desses novos materiais. Bom, a gente tem uma entrada não identificada, né, de pagamento, cerca de R$ 915, e isso está totalmente vinculado àquilo que eu falei para vocês. Eu nem sei quem é a Ana Paula. Eu não sei. Então, assim, a pessoa ela deixa de receber a RDP, deixa de receber qualquer material de divulgação, então ela não sabe porque pelo simples fato que ela não criou o comprovante. Tá? Antes de eu vir para cá, eu fiz um intensivo atrás dessas entradas não identificadas, que estava muito maior. Aí teve um pessoal que entrou em contato comigo e confirmou. Até inclusive hoje, uma professora aqui também me confirmou que era ela, em outro momento. Pagamento de publicação de figuras coloridas, como o Coimbra falou, teve apenas uma publicação na RDP que gostaria que saísse, né, separada, colorida, então foi cobrado R$ 400. Esse boleto é gerado diretamente da gráfica, a gráfica que faz o cálculo, desculpa. Então, a esse item aqui de R$ 25.627,28 é justamente a devolução mais R$ 15.000, na verdade, né, que o Congresso, né, o 23º Congresso Brasileiro de Paleontologia, está lá nos censativo. E os rendimentos de poupança, aqui a gente vai ver depois, vai ter um próximo quadro, que vai ter alguns quadros na frente, vou mostrar os créditos, depois os débitos, e depois eu vou mostrar a situação real de quando a gente pegou a tesouraria. Tá? Então, nesse momento, a gente tem R$ 41.065, tá, na poupança. Totalizando, então, R$ 116.907,75. Bom, os débitos. Nós temos, assim, campeões, né, de custos, assim, para a RDP. Esses correios que estão aqui, é só correio da RDP. É só de envio da RDP. A gente faz vários esforços para os correios, para eles diminuírem. Geralmente, eles nos atendem. Mas é aquilo que eu falei, existem remessas, às vezes tem sócio que paga, que não pagava desde 2003, e ele paga, de fato, toda a dívida. E só ele, uma remessa de todas as revistas de 2003 para cá, às vezes chega a dar 60, 800, então são remessas grandes. Tá? Diagramação da RDP, né, 6.451, a manutenção do site, 2.860, agora nesse caso a gente já pagou toda a manutenção do site. Serviços gráficos de impressão da RDP, como o Coimbra falou, na ausência, né, dos órgãos de fomento poderem arcar, né, através dos projetos, né, a RDP auxilia a impressão das edições. A gente já teve um problema, como o próprio Coimbra falou, a Ana Maria está com um problema de acessar uma verba para impressão, então as duas últimas edições a sociedade pagou a íntegra, assim como desculpa, o Coimbra pagou, né, também. E isso, uma parte 28, isso mesmo. A série monografias, né, que foi do livro dos invertebrados, né, R$ 8.497,60. Serviços gráficos, que são os calendários, aqui está incluído um calendário, né, a gente, porque ele está porque então estão os dois, porque a gente passando para os slides agora, a gente vai explicar. Então, aqui mesmo, já está aparecendo aqui, representação da diretoria em eventos, em reuniões ou reembolsos, né? A gente tem muito reembolso da diretoria, porque às vezes a gente não tem dinheiro em caixa, assim, disponível direto para transferir da poupança, para o concorrente pagar um boleto, nós pagamos e reembolsamos. Tá? Serviço de contabilidade, como eu falei, que é a contadora, né? Responsável pelo imposto de renda. O cross-ref, que deu uma inflacionada do tempo da Carol para cá, que subiu bastante, 1.632. A própria representação,
da diretoria, R$16.032, e contando o reembolso. Organização das palhas, como o Marcos mencionou, a gente aumentou o auxílio das palhas para R$1.000, um teto de R$1.000, R$4.758. A organização ali está errada, o segundo simpósio brasileiro de paleontologia de invertebrados de R$1.000, isso vem no mesmo sentido das palhas, né, quando o pessoal da organização, solicita alguma verba, né, da SBP, a gente também está vinculando esses R$1.000, no caso do simpósio, né, repasse para o Congresso daqui do CRATA, né, de R$10.000, repasse para o Núcleo do Rio de Janeiro e Espírito Santo, realizado no final do ano passado, agora no final desse ano tem um novo repasse, R$2.741, transporte e confecção de material de divulgação, R$15.593 e R$30,89. Isso tem a ver com todos esses novos materiais, todas as camisetas e as canecas que a gente trouxe para cá. Registro da logomarca da SBP, né, que é a manutenção da marca como patente nossa, né, de outros lugares não se apropriar da marca, né, que é o Family, por exemplo, R$2.769,50. Taxas bancárias, R$209,70. Essa é uma diferença que aconteceu da gestão anterior, que tinha grandes taxas. Eu briguei muito para diminuir as taxas. Eu bati pé, né, eu achava absurdo. Conseguimos baixar, porque nós somos uma associação sem fins lucrativos, então tem que discutir bastante com o pessoal do banco. E o secretariado, foi bem que o Coimbra falou, tanto a SBP, tanto os editores da revista, nós não temos um serviço de secretário. Porém, a gente tem alguém que nos auxilia a enviar toda a demanda de separar, que é RGP, né? Quem já recebeu o e-mail da Maria Alice para atualizar o endereço, principalmente para envio, né? Ela é uma pessoa que nos ajuda lá em Porto Alegre, contabilizando R$13.995,14. O provedor, né, do nosso site, o UOL, é o 363,22. Serviços da internet, isso aqui era um enigma, ninguém sabia de onde é que vinha essa internet. Também foi essa briga para tirar, mas a gente conseguiu. E passagem aérea de diretoria, mais convidados, como agora a SBPC, né, com o professor Alex e o Felipe e o Juan participar. E o livro de resumos, né, do Terceiro Evolution 2015, né, de R$1.000, né, foi lá para o Pedro Romano, então totalizando de R$130.975,37, né, relativamente alto. Bom, o balanço que a gente realmente faz, voltou um pouco ali negativo, ali, mas não explico, que a gente teve, então, mais débitos do que crédito. Isso vai ser explicado, porque é um saldo negativo, também. R$14.068,62, pode passar. Quando a gente pega a realidade do que era a situação da gestão anterior, que era uma gestão que teve um aporte de ingresso, né, de verba, através do Congresso de Natal, que teve um repasse de quase 55 mil, tá, de sobra daquele Congresso de 2011, e esse dinheiro ele foi aplicado na poupança, e assim como todos os outros verbas que iam entrando de sobra de outros eventos, a gente tinha, então, no momento, né, essa aqui eu já peguei atualizado no nosso, vamos dizer, nosso primeiro semestre de 2014, né, então já quase fechando com um ano de gestão, a gente tinha R$91.221,69 na poupança. A gente tinha, no final do ano de 2013, R$33.552,94. Depois, né, que dia 6 de abril de 2014, R$20.157,43. E a ideia era que todos os pagamentos saíssem direto da conta corrente. À medida que a conta corrente ia ficando mais próxima do zero, a gente ia injetando o dinheiro da poupança, então por isso que tem aquela compensação, tem aquela diferença. E hoje, então essa seria a nossa realidade. Hoje não, né? Hoje já se R$2.664,98
centavos, tá, em conta corrente, e na poupança os R$ 41.065,47. Então a gente fez um aporte de quase 50 mil para a nossa conta corrente, tá, para suprir várias demandas de débito. Tá? Bom, e o que a gente arrecadou aqui no Congresso? Anuidades foram R$ 6.095,50, e a venda de produtos, né, no caso das camisetas, R$ 3.556,50, totalizando R$ 9.642. É isso. Só queria ver se todo mundo quiser ter acesso à informação. Eu trouxe todos os estados, tudo online. A gente não pagou imposto de renda, no passado foi tudo tranquilo. Então, as contas da promessa para o Leão, a sociedade está dentro. Obrigado, Anne. Bom, a gente tem que aprovar também a prestação de contas então, da sociedade, então vamos passar a votação. Né? Quem for voto contrário à prestação de contas apresentada pela Anne, levanta o cartão verde. Alguém se abstém? Então, obrigado, Anne. A prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Eu queria lembrar uma coisa um pouco chata, mas como vocês perceberam, a gente tem dois tipos de financiamento de eventos relacionados à SBT. Normalmente as falhas recebem, como a gente falou, R$1.000, e esses R$1.000, na verdade, os organizadores podem gastar da forma como eles quiserem, e eles nos passam os recibos que podem chegar até no máximo a R$1.000. E esse não é um empréstimo, isso é efetivamente uma doação de verba da sociedade. A maior parte dos eventos maiores, né, como o próprio Congresso e os simpósios de vertebrados e invertebrados, recebem um empréstimo de R$10.000, no caso dos congressos, e R$5.000 no caso dos simpósios. E a gente espera efetivamente que esse dinheiro seja reposto à sociedade. A maior parte dos eventos conseguiu repor esses valores. Infelizmente, a gente tem dois casos em aberto ainda, que é o 21º Congresso de Paleontologia, que ainda nos deve R$10.000 de repasse, e o 7º Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados. Então, a gente espera que em algum momento a gente consiga reaver esse dinheiro que foi colocado na forma de empréstimo para a organização desses eventos. Okay. 7º Simpósio Brasileiro de Paleontologia de Vertebrados, 21º Congresso Brasileiro de Paleontologia. Ok, fim de contas. Gostaria então de chamar o aluno para falar a respeito do excelente congresso que a gente acabou de participar. E, digamos, dizer como aconteceu e que gostaria de mencionar. Obrigado, Max. Antes de falar sobre o congresso, infelizmente, eu não tenho uma prestação de conta bonita, como foi a prestação lá de Gramado, tudo organizado, discriminações em PowerPoint e assim por diante. Primeiro é que não houve tempo para a gente fazer isso. Depois, se eu tivesse essa prestação com números, com as notas, com as coisas, eu também não iria fazer lendo a prestação de contas, porque tenho certeza que ninguém tem uma calculadora na plateia para ir acompanhando. Mas eu posso passar alguns dados aqui e depois eu gostaria que essa prestação de contas de alguma forma ficasse disponibilizada para a sociedade, para que os sócios pudessem, em casa, com paciência, fazer as contas com calculadora. Nós tivemos duas modalidades de inscrição para esse congresso. Foi criado para o aluno aqui da universidade, pessoal que não tem bolsa de iniciação científica, eu conheço bem a realidade aqui,
nós criamos a chamada inscrição light. O que seria a inscrição light? O participante ele não teria, assim, não pegaria a bolsa do congresso, os anais do congresso, os anais seriam, no caso, digital. A programação do evento ele receberia uma caixazinha de papel, né, e teria acesso também ao cosplay. Então, foram R$40, 150 das chamadas inscrições lá, um total de R$6.040. Houve 366 inscrições, aquelas que foram feitas pelo site ou então diretamente na Secretaria do Congresso, com um total de R$48.000, é isso mesmo? É isso mesmo. Nós recebemos R$10.000 da SBT, cara amigo Marcos, ele teve em regras para quanto puder, juro que eu pago, viu? Nós pedimos 115.000 a CAPES e conseguimos aprovar 30.000, nós ainda não recebemos, está tudo de vale. Também pedimos R$120.000 ao CNPq há 2 meses e estamos esperando a resposta. Também fizemos uma solicitação já com a briga de tal na Petrobras, não disseram nem não. Então, o evento em si, vocês viram, ele foi realizado com as inscrições, lógico, fazendo os vales necessários, e com as inscrições que foi arrecadado durante o evento aqui. Né? Bom, os 7.000 cursos também foram realizados com as inscrições, totalizando R$3.600. Também as inscrições foram pagas pelos inscritos, mas tivemos de empresas privadas aqui a doação de blocos, crachás, canetas, camisas, da forma e função da pessoa que eu queria agradecer ao Valdinei. E nós tivemos um total de 491 participantes. No caso, foi arrecadado em tudo R$64.040. E antes de passar à frente, eu queria fazer um agradecimento especial à Universidade Regional do Cariri, que disponibilizou funcionários, alguns professores que estiveram à frente trabalhando com a gente, bolsistas, seja de iniciação científica até não exatamente ligado ao laboratório. E nós tivemos, de uma forma geral, muito apoio. Muitas pessoas agradeceram, gostaram do congresso e se dirigem a mim. Mas eu digo, o congresso foram feitos por os nossos queridos bolsistas e colaboradores. Eu gostaria que a comissão viesse aqui. Eu queria que vocês dissem quem realmente fez esse congresso. Por favor, meus meninos, minha turma, quem está aqui ainda. Nosso repórter Rafael, também motorista, também carregador também. Então, essa turma é a quem eu digo que... Sim, os monitores, cadê os monitores? Não, agora vem cá toda a turma aí. Quem estiver aí, vem. Quem está no ginásio, eu gostaria que viesse aqui. Os monitores, por favor. Essa turma é muito. E a vocês, meus canhões, minhas balas de rifle,
meu muito obrigado. E eu acho que o que falaram para mim a respeito do Congresso, a maioria das pessoas que se dirigiu foi para dizer que correu tudo dentro da normalidade e que eu acho que nós fomos felizes aqui alguns dias. A vocês, meu muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Algumas coisas eu acho que devem ser ditas. Uma, pedir desculpa por algumas falhas. E depois que a coisa está acontecendo, nós não temos aqui o costume de realizar grandes eventos. A gente participou aqui, a maioria dessa turma, da organização de uma falha no Nordeste. Mas o Congresso Brasileiro de Paleontologia é algo grande. Eu mesmo não tinha noção da dimensão que era isso. E ao longo da coisa acontecendo, foi que eu vi, para nós, o campus aqui, do Pimenta, é bem óbvio. A gente sabe onde fica tudo, mas quem é de fora não sabe não. E eu peço desculpa por não ter um mapa junto com a programação. Então, coisas desse tipo, eu queria que vocês perdoassem. E queria dizer que estou muito feliz em ter a quantidade de amigos, a quantidade de pessoas que a gente se encontra de 2 em 2 anos em cada um desses congressos brasileiros de paleontologia. Vocês me deram muita alegria. E reforço o que disse antes. Venham trabalhar no Araripe. Todos aqui serão muito bem-vindos. Como disse o padre Cícero, que é um ícone aqui na região do Cariri, aqui é uma terra de homens e mulheres de boa vontade. Aquele que quer trabalhar e que quer andar na retidão, aqui é o lugar. Sejam sempre bem-vindos. Outra coisa, para o próximo congresso, eu acho que a gente tentou baratear os tempos, vocês sabem que estão curtos. Para o próximo congresso, eu gostaria de pedir ao organizador, na medida do possível, é claro, que mantivesse a áreazinha de camping da Minilã. Foi isso, a presença do aluno, eu vejo a participação maciça de alunos, é que eu vejo que a gente tem futuro. Quando eu vejo alguns que já compraram capa da Esperança, meu amigo Arai, eu, Coimbra, e eu não vou mais estar ninguém, sobretudo as mulheres, vão ficar com raiva de mim, eu não quero me dizer. Então, a gente participa desse evento e é muito bom. A gente discute coisas, às vezes a conversa no nível da cerveja do uísque, a gente continua falando de ciência, essa coisa toda. É muito bom, mas é para a turma nova que a gente pega. Manter congresso, manter com qualidade, manter com boas palestras. Ao meu amigo Max e a toda a diretoria da SPT, eu queria agradecer a paciência, que às vezes eu ligava para o Max, é uma coisa meio, para ele parecia bem óbvio, né, Max? Mas ele dizia, rapaz, tu vai ter que me ajudar. Eu estou assim como o cachorro do carro da mudança, não sei bem que rumo eu vou tomar. Mas graças a Deus ele conseguia desenrolar muito bem. Então, a vocês, meu muito obrigado. Muito, muito obrigado. À Sociedade Brasileira de Paleontologia, aos patrocinadores, à universidade, dizer que voltem. E depois, lembrando bem, depois aqui eu gostaria que a gente fosse comemorar o encerramento lá no ginásio, onde tem mais uma atração musical e um pouco de cerveja para a gente aumentar a felicidade. Ainda, antes de encerrar,
gostaria de chamar novamente aqui dois homenageados, que é o professor Coimbra. Hoje ele vai pagar excesso de bagagem, chuva. Por favor, eu gostaria que a Anne. Por favor. Agradecemos ao Dr. João Carlos Coimbra pela sua contribuição. Tá? Seja, vamos ver. Pessoal, eu só quero dizer que não sou muito emocionar em público, mas estou me cuidando aqui porque a coisa está demais. Muito obrigado. Eu gostaria de chamar também a professora Elsie Cris para receber uma pequena homenagem. A Elsie está? A Elcio não se encontra, mas nós teríamos uma comenda. Então, pela palestra de abertura, agradecemos ao Dr. Renato Pirani Guilherme pela sua contribuição. Bom, e agradeço então a todos. Max, você tem mais alguma coisa? Quer? Então. Oi? Sim, fora essas homenagens, você tem mais alguma coisa? Pois então, eu agradeço particularmente a todos. Obrigado por terem vindo. E mais tarde, já depois do que o Max disse que temos um monte de coisa, tomaremos uma lá no ginásio. Obrigado. Muito obrigado, Alan. A SBT que agradece todo o empenho e na realização com muito sucesso do Congresso. Então, eu não vou pedir para a gente bater palma de novo, porque a gente já bateu várias vezes, mas vocês merecem, foi um encontro muito legal, muito contente de estar aqui. Ainda relacionado ao Congresso, eu gostaria que a professora Marina falasse sobre a premiação do José Camargo Mendes. Bom, o prêmio José Camargo Mendes, ele foi pela primeira vez instituído em 1999, justamente no congresso que houve aqui no Crato. E ele nunca mais foi editado nos próximos eventos CBT que aconteceram posterior a 99. Então, novamente aqui no Crato, a ideia foi resgatar o prêmio José Camargo Mendes, que então visa a premiação de alunos tanto ao nível de graduação quanto pós-graduação, no sentido de valorizar, né, os trabalhos, os estudos que estão sendo desenvolvidos por esse pessoal novo que está aí chegando na paleontologia. Então, a gente estabeleceu duas categorias: aluno de pós-graduação, que apresentaram as sessões orais, e alunos de graduação, que apresentaram seus trabalhos via pôster. Foi instituída uma comissão de avaliação formada então por mim, pelo professor Renato Guilherme, pelo professor Paulo Alves de Souza, que eu acho que não está aqui na plateia, e a professora Etienne Fabre. A gente levou em consideração, né, alguns critérios, como
domínio do conteúdo apresentado, originalidade do problema abordado e da metodologia, né, no caso, pertinente para a resolução desse problema. E, com isso, também a postura de apresentação, a qualidade dos slides, uma série de quesitos, então, foram avaliados, né? A banca se reuniu posteriormente às apresentações e a gente, então, escolheu um aluno de pós-graduação e um aluno de graduação. Que eu esqueci meu papel. Bom, então, primeiro, categoria graduação, modalidade pôster. Por unanimidade, né, foi indicado, então, o aluno Jean Vitor Carvalho Liberato. O trabalho apresentado foi intitulado Paleontologia para Todos, ferramentas de ensino inclusivas em paleontologia na rede pública. Como, então, premiado na categoria pós-graduação apresentação oral, chamamos o Rafael Gomes de Souza, que apresentou o trabalho What They Ate in the Past, an Overview on Dietary Habits of Gavialoidia crocodile. Só para complementar, né, assim como o Alamo já deixou uns recados para os próximos coordenadores do CBP, 25º CBP, a gente também solicitaria que esse prêmio se mantivesse, né, que virasse uma tradição, então, nos congressos de paleontologia, essa sessão de premiação dos melhores trabalhos de alunos. Obrigada. Obrigado, Marina. Bom, dando continuidade, eu gostaria de chamar o professor Leonardo Ávila, presidente do Núcleo Rio de Janeiro de Discussão da Sociedade Brasileira de Paleontologia, para falar um pouco sobre as atividades nesse biênio. Obrigado, Max. Eu não vou me alongar muito, imagino que o pessoal deve estar querendo um pouquinho de cerveja, né? Só um pouquinho, né? Bom, primeiro eu venho aqui representar a nossa diretoria, né, que teve essa gestão agora no último biênio, fazer uma forma de agradecimento a todos os associados lá do Núcleo Rio de Janeiro Espírito Santo pela confiança e principalmente pela contribuição que todos vieram dando nesses últimos 2 anos, com críticas, com sugestões. Eu acho que o canal funcionou bem. A nossa proposta, nós tínhamos 3 metas principais, nós conseguimos fazer 2,5. A principal meta era um contato maior com a sociedade. Eu acho que isso funcionou muito bem. Eu quero agradecer a todos da sociedade. A gente conseguiu resolver vários problemas que a gente tinha para reestruturar o núcleo. Também tivemos aquela reunião do documento da NPM, que teve uma participação muito interessante dos paleontólogos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A segunda meta era reestruturar o boletim do núcleo, que a gente teve que refazer todo ele, boletim Paleonotícias Online, com uma contribuição muito interessante, aqueles que puderam mandar suas sugestões, espero que tenhamos acertado as críticas também, como espaço de divulgação de monografias, teses, dissertações, com histórias muito interessantes do pessoal do núcleo e até de outros lugares, foi muito interessante, com entrevistas
Então, foi um processo muito interessante. E a terceira meta era reestruturar o núcleo, e eu disse que a gente fez a metade porque a gente ainda está reestruturando e vamos passar essa bola agora para os nossos colegas que virão, né? E o Max abriu essa oportunidade também de falar para eu fazer o anúncio da eleição. A gente vai ter o pleito no dia 17 de agosto, lá no Museu Nacional. Foi decidido pela comissão de fazer um pleito, a votação na hora. Então nós vamos ter uma palestra da professora Luísa Ponciano, da Unirio. Eu não me lembro o título exato da palestra, né? Mas vai ser muito interessante. E gostaria de convidar todos os associados do Rio de Janeiro do Núcleo a participarem do pleito conosco. Nós enviamos e-mail já, e nós temos uma chapa concorrente, onde a presidente é a doutora Valéria Galo, né, e os outros membros, e de uma certa forma é uma continuidade desse processo, se eles caso ganharem, né? E pela primeira vez a passagem do núcleo, né, Rio de Janeiro Espírito Santo, vai ser feita de uma forma bastante tranquila, de uma forma bastante cordial. Isso me deixa muito feliz. Tá? Muito obrigado. E qualquer coisa, por favor, envie e-mails para o núcleo. Obrigado, Léo. A gente precisa ler do computador de novo. Na verdade, é um momento triste, né? A gente vai lembrar dos colegas membros do SBT que faleceram no último biênio, né? E a gente tem algumas imagens desses colegas. Então, se a gente conseguir fazer um minuto de silêncio a partir do momento que as imagens forem mostradas. Infelizmente, isso foi um ano de perdas muito significativas, né, de professores que foram inspiração e tiveram séquito de alunos. Né, a maior parte deles, a gente está na sua segunda ou terceira geração de alunos, né, então vale a pena, sem dúvida, lembrar dessas pessoas. A maior parte de vocês, os mais jovens, provavelmente não tiveram a oportunidade de conhecê-los, mas os mais velhos vão poder pensar um pouco nas pessoas do mundo. De junho de 2014, Almirante Ibsen de Guzmão Câmara, falecido em 31 de julho de 2014, professor Olavo Soares, falecido em 23 de outubro de 2014, professor Antônio Celso de Arruda Campos, falecido em 23 de fevereiro de 2015, e professora Lília Peter Nelas, falecida recentemente em 18 de julho de 2015. Eu chamaria então a comissão eleitoral para anunciar o resultado do pleito, tanto da eleição da nova diretoria quanto da votação das alterações no estatuto. A presidente, a professora Marina Soares. O número total de membros
SBP aptos a votar seriam 233. A gente teve um total de 68 votos, 28 vieram via correio, correspondência, né, que tinha sido endereçada a mim e eu trouxe aqui para o CBP, e 40 pessoas, então, votaram durante o evento, totalizando 68. Então, eu vou dividir aqui os resultados em 3, né? Primeiro a gente vai falar sobre a chapa e depois as alterações do regimento da SBP. Então, chapa, né? A opção seria votar na chapa ou votar em branco ou votar nulo. Então, tivemos 63 votos favoráveis à chapa única e 5 votos em branco, totalizando 68 votos. Sobre a alteração 1 do regimento da SBP, tivemos 65 votos favoráveis, sim, 2 votos não e 1 voto em branco, totalizando 68 votos. Sobre a alteração 2, tivemos 66 votos sim, 1 voto não e 1 voto em branco, também totalizando 68 votos. Ok? A chapa está eleita. Bom, agradeço muito a confiança. Uma das primeiras vezes que eu me lembro, pelo menos, que a chapa se manteve exatamente como era anterior, né? Então isso ressalta a sintonia que a gente trabalhou esse ano e espero que a gente venha trabalhar nos próximos 2 anos sempre em prol da sociedade. Eu agradeço especialmente também o voto de confiança nas alterações do Estatuto do SBP, entre elas a implantação do regimento da revista, que eu acho que vão ser muito importantes para o correto andamento dos trabalhos da nossa sociedade. Agora eu gostaria de ler uma carta, na verdade foi um pedido do professor Alan, né, uma carta de endosso às atividades relacionadas aqui ao Geoparque Araripe, né, e eu vou colocar essa carta em votação, né, para ver se a Assembleia como um todo endossa o texto, né, a ser encaminhado, né, para as autoridades relacionadas ao parque. Vou ler a carta da sequência. A Sociedade Brasileira de Paleontologia vem, por meio desta, reafirmar seu apoio à manutenção do Geoparque Araripe. Além do reconhecimento da importância sociocultural do Geoparque à população regional e também nacional, a SBP gostaria de reforçar a importância da ausência do comércio de espécies fósseis, que, além de ser ilegal por legislação nacional, denigre as características primordiais de manutenção do Geoparque. A SBP também considera adequada a manutenção dos espécimes fósseis na região onde foram coletados, como, por exemplo, nas entidades ligadas ao Geoparque, no caso da Chapada do Araripe, desde que tenham condições para sua guarda. Pessoal, desculpa essa intervenção, mas é necessária. Eu não sei se vocês sabiam que nós passamos agora em julho, na terceira semana de julho, pela reavaliação do selo verde do Geoparque Araripe. Não sei se vocês sabiam que esse programa da Unesco, especificamente ligado à GGN, esse programa, ele de 4 em 4 anos, ele tem 2 avaliadores, no caso veio Elias Laxopoulos, que é um grego, e a Christian, que é uma irlandesa. A gente não sabe quem são as pessoas que vêm. E existe um checklist que eles fazem e as recomendações de 4 em 4 anos que devem ser cumpridas. E se, por exemplo, claro que o programa Geoparque não sugere, é uma coisa de preservação do geo, tornando isso um patrimônio da humanidade. Não quer dizer que não possa ser explorado, aliás, deve ser explorado de forma racional, tendo esses benefícios serem revertidos à população local. Bem, uma das coisas que já aconteceu foi a exploração de áreas tombadas do Geoparque da Eslováquia. E há um ano e meio atrás,
por conta de ocorrer essa mineração ilegal, o Geoparque de lá, ele saiu do selo verde para o cartão amarelo, selo amarelo. Ou seja, ele está à beira de perder as chancelas da Unesco. E existe uma possibilidade muito grande, junto à rede global, da gente perder o selo verde, o que seria desastroso para a nossa região, para o programa Geoparque aqui, que é uma coisa que está crescendo no sentido de preservação dessas áreas fossilíferas aqui na Bacia do Arari. E qual é o problema que aconteceu? Esse fóssil que foi publicado na Science, a Tetrapodon, a cobra de 4 patas, que a imprensa alargou, e toda a polêmica envolvendo a retirada ilegal daqui. Então, dentro dessa situação, nós estamos muito mal com a GGM. E para tentar minimizar, ou pelo menos dizer que existe uma preocupação com isso, o fóssil saiu de forma ilegal, outros fósseis podem até ainda saírem de forma ilegal e serem publicados e depositados lá fora, mas existe uma preocupação da Sociedade Brasileira de Paleontologia, da universidade que tem a chancela do Geoparque Arari, e nós não estamos parados. Existe um movimento de repúdio a essas atitudes do tráfico de fósseis. E foi dentro dessa comissão, estava o professor Arthur Sá, que é membro da GGM, e a gente em conversa, e ele sugeriu, e prontamente foi atendido pela Sociedade Brasileira de Paleontologia, a redação desse documento que será enviado à GGM. Muito bem. Obrigado, Alan, pelos esclarecimentos. Então, vamos passar a votação, simplesmente a Assembleia endossando esse texto que já foi lido. Então, por favor, aqueles que são contra o texto, levantem o cartão verde. Alguma abstenção? Então, foi aprovado unanimemente pela Assembleia. Muito obrigado. Rapidamente, só retomando um pouco das ações futuras em cima daquilo que a gente não revisou no biênio passado e algumas novas metas, né? A gente vai tentar seguir a discussão do perfil do paleontólogo e do código de ética. Uma coisa que foi chamada a atenção muito recentemente, que a gente vai se empenhar em entender melhor e talvez mitigar os problemas, guarda relação à nova lista Clares da CAPES com relação aos periódicos listados na área da biodiversidade, né? A paleontologia não foi considerado senso estrito dentro da área como tema dentro da área da biodiversidade, de forma que todos os serviços paleontológicos, por mais que estejam conceituados ou tenham altos fatores de impacto, elas nunca poderão ser qualizadas, né? Eu tive a oportunidade de conversar com uma colega minha, né, que é coordenadora do pós-graduação que eu participo lá na USP de Ribeirão Preto, e eles estão reunidos entre hoje e amanhã na CAPES definindo isso aí. Então, ela vai fazer um pedido formal em nome da SDP para que isso seja contornado, ou seja, que a paleontologia, como é obviamente o caso, é uma área de biodiversidade senso estrito. A minha impressão é que nada vai acontecer para essa lista, mas, segundo ela, daqui a 2 anos vai ser elaborada uma nova lista CAPES e eu vou mandar uma carta em nome da sociedade pedindo que a paleontologia passe a ser dentro da área de biodiversidade senso estrito, possibilitando, então, que os nossos periódicos sejam classificados como qualizar, o que é, obviamente, muito importante para todos os programas de pós-graduação aos quais a gente está vinculado. Então, isso é uma meta para os próximos meses, na verdade. Retomando rapidamente, a cerveja deve estar esquentando, a proposta do professor Jonas na mesa redonda de ontem, né? Então, o encaminhamento de uma discussão mais ampla com relação à legislação de proteção do patrimônio fossilífero no Brasil vai ser iniciada junto aos sócios da SBT. Eu vou colocar em apreciação os itens do Código de Mineração que dizem respeito à paleontologia. Eu vou colocar em apreciação o projeto de lei que está em tramitação no Senado. E eu vou colocar em apreciação também um novo projeto de lei, que talvez alguns de vocês não saibam,
que foi elaborado pelo DNPM nos últimos, acho que 6, 7 anos, né? E que no momento se encontra engavetado. Eu não tenho certeza absoluta que o DNPM vai disponibilizar esse texto, mas por conversas informais com o Felipe, isso provavelmente vai ser o caso. Então, o encaminhamento com relação a isso vai ser trazer esses textos para o âmbito da sociedade, para a gente poder discutir isso aí via a internet, provavelmente, e definir uma proposta para que a diretoria tente, no corpo a corpo, na Câmara, né, influenciar nessas decisões. Então, a gente precisa primeiro saber o que os associados querem, né, o que eles acham correto, adequado, não adequado dessas propostas de legislação, para aí a gente ter a base, né, moral para chegar dizendo que, bom, essa é a postura da Sociedade Brasileira de Paleontologia como um todo. Então, isso também vai ser feito nos próximos meses. Um último comunicado, talvez o mais triste de todos, né? Eu recebi a notícia via professora Karen nesse momento, que a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul foi extinta. A professora Ana Maria Ribeiro, eu estou aqui no WhatsApp, mas eu não estou firula, não, tá? Professor. A situação é a seguinte: o presidente da Fundação Zoobotânica foi chamado pelo secretário do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Ele ainda não retornou da Secretaria do Meio Ambiente, porque o governador enviará nos próximos dias para a Assembleia Legislativa a PL, que, se aprovada, irá decretar a extinção da Fundação Zoobotânica. Possivelmente, pesquisadores entrarão no concurso passado e serão demitidos. Desnecessário dizer da importância da Fundação Zoobotânica. Igual a mim é difícil falar, porque tem também um histórico próximo a pesquisadores de lá, o professor Ana Maria Ribeiro, o professor Jorge Ferigolo. Então, eu acho que nem seria necessário, mas eu vou colocar em votação para que a gente encaminhe uma carta às instâncias decisórias de repúdio total e absoluto a essa tentativa. Então, quem discorda dessa carta de repúdio, por favor, levante o cartão verde. Quem discorda de que a gente mande a carta de repúdio? Alguma abstenção? Quem concorda com a carta de repúdio, levante o cartão verde. Então, por unanimidade, a gente vai encaminhar uma carta de repúdio à possível extinção. Muito bem. Eu peço perdão por nós sempre você, mas realmente a vontade que a gente tem de atuar diante dessa situação. A Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul é superioritária. Nós temos um zoológico que é um dos melhores da América Latina e que ele dá lucro para o Estado, sempre teve. Ele não gasta um tostão do Estado. Nós temos o Jardim Botânico, que é excelente para as pesquisas, e o Museu de História Natural, que é onde trabalha o Jorge Ferigolo há muitos anos, a Ana Maria Ribeiro, uma grande quantidade de pesquisadores de todas as áreas da zoologia, da botânica, da ecologia. E peço que vocês todos fiquem atentos, bastante atentos, porque a mídia não está noticiando que nós estamos vivendo uma situação jamais pensada, jamais sonhada no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos assim, um caos total. E essas coisas vão precisar também do apoio de outros brasileiros para que a gente consiga reverter essa situação. A biblioteca é quase centenária da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, uma biblioteca belíssima, já foi totalmente desmontada. E as biografias a gente nem sabe para onde foi.
vou abrir palavra aos membros. Se alguém tiver alguma sugestão, Blake, por favor, se apresente. Não com relação somente a isso, mas de forma geral, aproveitar a Assembleia para algum pedido de informação. Max, realmente eu conheço o trabalho da Fundação, do professor Curigô, da Ana, desde o meu mestrado no Rio Grande do Sul. Eu acho uma notícia terrível, né? Um verdadeiro tsunami para nós aqui, não só na paleonto como na ciência. Eu acho que é o caso de encaminhar a SBPC, né, essa carta, uma mobilização para os senadores, entendeu? Levando isso à tona a qualquer preço para que isso seja revertido, ou pelo menos uma solução encontrada. Né? Porque eu sei de outros movimentos a nível do Conselho Federal de Biologia nesse sentido, para algumas ações dessa magnitude, né? Então, teria que ser feito um caminho através de senadores que tenham uma visão, ou pelo menos para que levem isso em carta aberta para os senadores. Que isso é viável e já foi feito pelo Conselho Federal de Biologia algumas vezes. Né? E, nesse caso, né, levar mesmo para a SBPC para que isso seja discutido num plenário mais conciso. Né? É a minha opinião. Nós todos fomos pegos de surpresa agora por essa notícia. Seguramente a gente vai reunir informações, sugestões, de uma maneira de encaminhar isso da melhor forma possível. O que eu ia dizer, primeiramente, é muito similar ao que o colega falou, né? E é uma coisa que eu percebo, assim, no meio tanto da paleontologia e da ciência em geral, é que também não existe uma aproximação da gente com essa coisa política, sabe? Eu acho que, eu sei que não tô querendo fazer política aqui, apesar de saber da necessidade dela, mas assim, quantos daqui têm contato, de repente, com um deputado federal, de influência, com alguém próximo ao governador, algum secretário importante? E eu acho que isso é extremamente necessário. Alguma aproximação nossa, que somos cientistas, que estamos aí correndo atrás da paleontologia, de alguém da política, porque essas coisas lá em cima, a gente precisa de voz, precisa de influência, entendeu? Então é bom ter amigos políticos às vezes, para poder, nesses momentos, brigar pela gente, né? E eu acho que foi mais ou menos o que ele falou, mandar para o Senado e tal. A segunda coisa que eu queria levantar aqui, sem querer abrir polêmica e sendo bastante objetiva, perguntando para vocês, é o seguinte, é um assunto que foge a isso. Eu queria saber qual é a posição, né, de vocês aí, hoje, com relação ao perfil do paleontólogo. Eu sei que isso vai ser uma coisa votada, mas ainda não foi. E os concursos estão acontecendo. Então, por exemplo, teve um concurso agora, não vou citar qual concurso eu me inscrevi e vi que primeiro tiveram 3 inscrições, né, que foram negadas, tá? Por conta dessas pessoas não terem um mestrado na área de geologia em si, apesar da tese ser em paleontologia, tá? E aí depois essas pessoas entraram com recurso e conseguiram isso, sabe? Assim, sem querer passar uma ideia de concorrência também, eu me senti injustiçada com o aceite dessas inscrições. Na medida que eu fiz o mestrado e terminei o doutorado na geologia, a paleontologia é bem clara, é ramo da geologia. Tem gente que faz mestrado na ecologia, faz mestrado na zoologia, faz mestrado na botânica e tenta. Eu não sou contra eles tentarem,
Mas assim, abre a possibilidade para mim, como mestre e doutor em geologia, tentar o concurso no departamento de zoologia ou no departamento de botânica. Por exemplo, se abrisse uma vaga lá e lá tivesse bem claro, mestrado em botânica, mestrado em zoologia, e eu procurasse a Sociedade Brasileira de Paleontologia e pedisse alguma declaração, olha, eu fiz na geologia, mas a minha tese é com esporos e isso é botânica. Eu quero tentar na botânica. Eu conseguiria receber esse respaldo, esse apoio de vocês? Entendeu? Porque caso eu não receba, eu também não acho justo quem é da zoologia, quem é da ecologia, fez a pós-graduação lá, querer tentar paleontologia aqui, entendeu? Para mim, sinceramente, tem que abrir tudo para todo mundo. Mas hoje, apesar de não ter ainda o perfil do paleontólogo, os concursos estão ocorrendo, entendeu? E isso vai acabar parando aí em tribunais, como eu já vi um outro caso aí, sabe? E aí eu queria saber hoje qual é a postura de vocês, porque eu me senti injustiçada na medida que o edital dizia uma coisa, eu não acho justo disputar com alguém que fez um mestrado, doutorado na ecologia, na botânica, na geografia, comigo, entendeu? Mas, assim, queria saber hoje qual é a postura. Alô? Bom, com relação ao primeiro comentário, eu concordo. Eu espero que essa nossa intenção de levar a discussão da legislação sobre paleontologia para o Congresso nos abra algumas portas com relação a parlamentares. Com relação à fundação, eu creio que tudo vai transitar no âmbito estadual, mas a gente vai averiguar as possibilidades de influenciar, ou pelo menos de passar nossa informação, nossa impressão do que está acontecendo na esfera adequada, seja federal ou mais provável. O segundo tema ele é bastante complexo, né? E, de novo, a intenção é criar um texto, né, com a conivência e com a possibilidade de todos os associados se manifestarem. Mas a paleontologia não é mais um ramo da geologia do que um ramo da biologia. Então, assim, ela transcende, é uma ciência interdisciplinar da natureza, então ela tem uma faceta geológica, tem uma faceta biológica, e talvez ela tenha uma faceta da natureza. Então, eu acho que não dá para dizer que ela é mais de uma área do que da outra. Qual a intenção nossa com a divulgação desse perfil do paleontólogo na internet, no site da sociedade? Não é, de certa forma, direcionar os concursos ou influenciar diretamente no que as universidades vão fazer. O meu entendimento pessoal agora, isso vai depender de novo da elaboração desse texto, um diálogo com a comunidade, é que a universidade tem total autonomia para escolher o tipo de profissional que ele quer. Então, se ele quer um paleontólogo com características mais geológicas, ele pode muito bem fazer um edital dando ênfase para essas áreas. Vice-versa, no caso de um paleontólogo mais biológico. Né? Então, para que serviria esse texto? Para algumas universidades, né, que querem um paleontólogo sensato e que não saibam exatamente como elaborar um edital. Então, ela poderia consultar o site e, nesse caso, fazer o mais amplo possível. E também no caso de algum paleontólogo que foi prestar o concurso, não pôde prestar o concurso, não pôde se inscrever, poderia, de repente, acionar a justiça e ter um documento, pelo menos, do que a comunidade ou a Sociedade Brasileira de Paleontologia entende como paleontólogo. Né? E agora, entrando na temática em si, a minha impressão, de novo, isso vai ser colocado em discussão, é que o que define o paleontólogo é a sua pós-graduação. Obviamente, a gente não tem curso de graduação de paleontologia, então, seja geólogo, seja biólogo, ou seja, no meu caso, eu sou ecólogo, geólogo, várias outras áreas existem paleontólogos, porque eles fizeram dissertações de mestrado, tese de doutorado centrados em fósseis. Então, esse é o meu entendimento, né, que vai ser levado, a gente vai discutir junto à comissão no primeiro momento e depois com os associados como um todo. Eu não pensei nisso no momento.
poucos programas de pós-graduação que efetivamente são de paleontologia. Então, muitas vezes a gente está ligado a programas que têm uma ênfase biológica, uma ênfase estritamente geológica, e muitas vezes o paleontólogo que está cursando esses cursos não tem tanta opção de fazer disciplinas tão específicas. Então, o meu entendimento, de novo, isso vai ser discutido, é que o rol de disciplinas não tem tanta importância assim, e sim a tese de dissertação. Primeiro, nós não temos a profissão de paleontólogo. Nós não temos essa profissão. Eu já tinha conversado com o Marcos de Gestão ali informalmente. O que regula um profissional é o seu conselho. Nós não temos um conselho, nós não somos ninguém hoje. Nós somos paleontólogos. Podemos ser paleobiólogos, nós podemos ser geólogos, em paleontologia, mas todos nós somos paleontólogos. Porém, não somos profissionais. Quando tu escreve lá qual é a tua profissão, tu vai botar professora, se for professora de uma universidade federal ou particular, etc., né? Ou professor de ensino médio, básico, mas tu vai colocar lá o quê? Eu sou geóloga, eu sou bióloga, tá? Eu sou bióloga e fiz dentro de uma escola de geociências. E eu sou uma geocientista. Veja, mas eu fiz biologia de base, entendeu? Só que eu não sou paleontóloga. Essa profissão não existe. Então, o movimento, na realidade, quando a gente quer caracterizar o paleontólogo, nós precisávamos ter uma profissão. Nós deveríamos estar batalhando para sermos profissionais e termos um conselho que regulamente a profissão do paleontólogo. Hoje, quando a gente vai numa abertura de estrada, existe o arqueólogo acompanhando uma abertura de estrada. Não existe o paleontólogo. Tá? Pois é, a lei obriga porque existe a profissão do arqueólogo, existe o profissional. Nós não somos profissionais. É isso que vocês têm que entender. Fazer o perfil de paleontólogo, sinto muito dizer isso para vocês, é jogar a pedrinha na água. Entendeu? Nós precisamos ser profissionais, profissionalizar. A arqueologia já está há 500 anos. Nós somos liberais, nós transitamos por todas as áreas. Isso é bárbaro. Eu acho bárbaro isso. Não feche contigo com a questão de um ou outro. É bárbaro, mas nós precisamos ter um conselho e nós precisamos não precisa ter o curso de paleontologia. Não é necessário. É mais difícil de conseguir ter a profissão de paleontólogo registrada sem ter um curso de graduação. Eu, sinceramente, tentei isso uma vez, né, com o aval do Iannuzzi, com o CAP da Sociedade Brasileira de Paleontologia, né, com o aval da universidade, passei para o Sérgio Silva, para Santa Maria, todo o que seria essa profissão e esse curso básico de paleontologia, montei até os laboratórios, está lá em Santa Maria. Um dia, quem sabe, sai dentro do CAP, ou de uma outra região do Brasil, para nós somarmos os outros cursos que existem na América do Sul, na Argentina, no México existem 2, 3 cursos, na Europa também existe, enfim. Mas não existindo um curso, tem que existir o nosso trabalho para criar a profissão de paleontólogo. É isso que eu acredito, e aí a gente vai parar com essa coisa que, infelizmente, a gente tem assim, eu sou geólogo de base, eu sou biólogo de base, aí eu vou fazer um concurso. Não existe isso, gente. Todos nós amamos a paleontologia. E se existe um concurso que restringe, é simplesmente porque o curso, a sua base, é geologia. Então o pessoal quer o quê? Um geólogo que ajude as outras demais disciplinas do curso. É intencional, né? Eu sou de um curso de engenharia geológica e eu sou vista dentro, eu sou bióloga, uma bióloga, paleontóloga, onde todos são geólogos. Entendesse? Então vocês vão abrir o próximo concurso, eles já me disseram, próximo concurso nós vamos abrir com base em geologia, porque aí o professor pode dar outras disciplinas dentro do curso. Então não é porque tu é geólogo, paleontólogo, ou porque tu é biólogo, paleontólogo, a intencionalidade é o que outras disciplinas tu pode servir ao curso. É isso. Tá? Então, é isso que eu coloco vocês, que acho que esse deve ser uma meta aí
que eu encaminho para vocês, dura meta, né, mas, né, que é tentar regulamentar ou ir atrás dessa profissão do paleontólogo, tá? Gente, ordem. Pessoal. Karen, muito rapidamente, vai ser método de outra gestão. Por quê? Eu sou ecólogo e desde que eu me formei em 94, desde que eu entrei no curso em 91, a gente tenta a regulamentação dessa profissão. Não vai. Existem profissões, por exemplo, no físico, né? Seguramente tem muita gente que olha e pergunta para ele, qual é a tua profissão? Você é da física, uma profissão não regulamentada. Então, eu creio que, eu entendo que o perfil que a gente está propondo é uma coisa de alcance pequeno, mas pode ter algum alcance e é relativamente fácil de se fazer. A regulamentação da profissão é uma luta brutal. E analisando custo-benefício, eu não acredito que isso vá mudar muito. Se tivesse pronto, ótimo. Então, assim, é uma meta, sim. Não é uma meta dos próximos 2 anos. Eu assumo, né, que o nosso entendimento é que não é uma coisa que vale a pena. Só para complementar também, eu sou biólogo de formação e o CRBio, que é o conceito que rege a minha profissão, se eu provar o CRBio que eu tenho 4 anos de trabalho em paleontologia, eles me fornecem a titulação de especialista em paleontologia, o que, de certa forma, facilita para trabalhos de prospecção, trabalhos de acompanhamento de abertura de estradas, quando as empresas pedem um paleontólogo, esse certificado serve mais que suficiente. O paleontólogo não é chamado para esses trabalhos de salvamento, em parte porque, como o Felipe mencionou, ainda não existe essa necessidade. Se tudo der certo, no seu ano inteiro com o plano, isso vai ser o caso. Então, não é porque a profissão não é regulamentada, é porque não tem exigência pelo governo. A minha pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é um comentário, volta à Fundação Zoobotânica, que eu não sei se isso já foi feito, mas acho que é uma coisa boa ser feita, é a consulta a um advogado para a verificação da anticonstitucionalidade da atitude que o governo está tomando. Acho que isso pode ser verificado, porque acho que demitir professores já concursados, eu acho que é uma atitude anticonstitucional, que era uma dos argumentos. Aí mudaria. Boa noite a todos. Sou Jorge Luiz, da Universidade Federal de Alagoas, e vai mudar um pouquinho o que está sendo discutido, os problemas que os colegas estão levantando. Na verdade, é uma ideia que foi levantada pela professora Eva Caldas em 1991 e que terminou sendo diluída nesses anos, mas que já vem sendo discutida desde o último encontro lá em Natal e fortaleceu-se em Gramado, e agora a gente tem uma proposta junto com os demais colegas da região, que é baseado em alguns dados e nos sucessos que aconteceu e que a gente está vendo que está acontecendo com o que Leonardo falou em relação ao núcleo Rio Espírito Santo. Hoje já somos, dos 9 estados do Nordeste, 40 professores e pesquisadores, mais de 40 professores e pesquisadores que atuam na área de paleontologia.
3 estados com programas de pós-graduação com mais de 30 a 40 alunos matriculados nesses programas, e estamos aqui lançando a proposta para a criação do Núcleo Nordeste de Paleontologia. Já conversado com vários colegas, e é uma tentativa de, inclusive, fortalecer e de não quebrar, mas muito pelo contrário, de atuar também com a força mais local, já que é mais fácil esse contato, e fortalecer a sociedade, sem dúvida nenhuma, e os paleontólogos e a paleontologia no Nordeste. E, mudando um pouco de assunto, só fazendo um adendo, eu tenho sido chamado para os trabalhos de resgate em grandes empreendimentos, realizados pelo DENIT e por uma grande construtora. Agora, não por intervenção do BNPM, mas por uma intervenção direta do IFAM. E é o IFAM quem tem observado o valor do patrimônio paleontológico, tem parado essas obras e tem obrigado a presença de um paleontólogo, que não deveria ter sido esse o caminho, mas aí, sem dúvida nenhuma, é preciso que isso aconteça, né? Sem dúvida, mas realmente é um apoio que tem sido dado. Mas nós temos uma representação que pode ser essa representação que vai realmente exigir que nesses grandes empreendimentos, nos licenciamentos, exija realmente a presença de um paleontólogo, como os demais profissionais. Era isso. Então, pessoal, o que acontece? Esses programas de salvamento paleontológico que vários colegas aqui já estão tendo a experiência de fazer, estão participando, coordenando e trabalhando neles, o que eu quero que vocês entendam é que isso daí, realmente o IFAM já batalha em alguma coisa, até porque o IFAM tem atribuições legais para com a paleontologia, né, no caso da proteção do patrimônio cultural brasileiro, que são sítios de interesse paleontológico, e aí por já cuidarem da arqueologia também, eles começaram a tratar a questão da paleontologia. No estado de Sergipe, talvez eles tenham sido mais ativos, isso não é uma realidade para o Brasil como um todo. Tá? Mas a realidade para o Brasil como um todo é que o IBAMA se apercebeu, principalmente com o PAC, os grandes empreendimentos do PAC, e começou a despertar curiosidade. O IBAMA viu a importância disso, até porque fóssil pode ser considerado uma infinidade de coisas, inclusive um bem ambiental. E a partir do momento que você considera ele um bem ambiental, o órgão de defesa do meio ambiente tem atribuições para com ele também. Nosso papel nisso tudo, assim como o IFAM e o IBAMA reconhecem esse tipo de coisa, eles delegam ao DNPM algum protagonismo em algumas ações sob a justificativa de que nos seus respectivos quadros técnicos eles não têm paleontólogos, e no caso do DNPM o tem. E a gente vendo essa coisa tomar corpo, é que fizemos a nota que foi encaminhada ao IBAMA no final do ano passado, mas é uma nota sugestiva, ela não é uma nota com caráter normativo nem mais, já que eles reconhecem no DNPM, por ter profissionais dessa especialidade, um protagonismo para tomar alguma atitude, coisa que não é exatamente assim. Mas a gente então se reuniu, fez essa nota teve a contribuição de vários colegas paleontólogos e, de novo, é uma nota de caráter sugestivo, para que então agora a gente possa sentar e possa normatizar alguma coisa. Aí sim, normatizar conjuntamente, DNPM, IBAMA e o IFAM também, ele vai ser convidado a participar se ele quiser, vai ser muito bem recebido também. Tá joia? Olha, eu acho que a gente está passando por uma situação que nós parece aquele bando de cientistas malucos do século atrasado que era apaixonado por rochas que tinham folhas, troncos ou ossos dentro e que não tinha valor, mas tem valor para a ciência e que a gente tem que ir fazer, que são como os paladinos do resgate
porque amamos a coisa. O que é que eu quero dizer com isso? Existe o IFAM interfere, não sei quem pode, o IBAMA pode, também sugere, o DNPM também encaminha, mas não existe a obrigatoriedade. Vamos para a coisa prática. Em maio agora, eu recebi de uma empresa de consultoria um pedido para participar, porque eles vão fazer uma linha de transmissão da Paraíba, Rio Grande do Norte, uma coisa desse tipo assim. E o IFAM sugeriu que tinha que ter alguma coisa de paleontologia, porque pode naquele trecho ter marmitas, que tem megafauna. E eu até me interessei, achei bom que não conheço aquela área, mas como era a coisa? Eu ia durante um dia, eles me pagariam, e eu ia dar um curso, mostrar o que é paleontologia, aqueles ossos e como a peãozada vai fazer um resgate. É sério isso? Então, essa coisa de deixar para inglês ver, para dizer que foi feito, eu acho que estamos na casa das boas intenções. E desculpa, Max, boa intenção não basta não. Botar no papel e fazer de conta que está feito, não está resolvendo o problema. Eu não entendo porque é que existe dentro do Conselho de Medicina um conselho ou subconselho só para cirurgia plástica. Você é médico e médico cirurgião plástico. E são respeitados e, como se diz, é o top da classe médica. Um conselho e tudo mais. Porque é que eu sei que a criação de um regimento, da regulamentação da profissão, isso vai dar um trabalho do inferno. Isso é fácil? É nada. Mas, meu povo, olha bem, tem que começar um dia isso. Alguém tem que botar a cruz nas costas e levar um pouco. Senão, daqui a mais 15 anos, 20 anos, não sei quantos anos, quando já tiverem arrancado tudo, passado o trator em tudo, e eu vou continuar o depoimento. Eu tenho um irmão que é engenheiro civil e trabalha nessas obras agora, está na construção do São Francisco. E por não ter obrigatoriedade no paleontólogo, teve em alguns trechos, ele mesmo tira onda com minha cara. E uns ossões do tamanho do mundo, a gente atrasou, e o que é que a gente faz? Mete o trator por cima, joga dentro de uma vala e passa aí em cima. Mas ossos de preguiça gigante, ou seja lá do que for, foram enterrados. Mas caquinho de cerâmica, está tudo catalogado e a gente vai receber agora 48 mil peças. Bom, ele tinha que dizer isso. Bom, aproveitando esse gancho, eu quero fazer uma pequena propaganda, que nós temos agora no Rio de Janeiro uma pós-graduação em paleontologia, né? Patrimônio Paleontológico no Museu Nacional, e eu acredito, como eu acredito que todos os colegas aqui devem acreditar, que a solução sempre é a educação. Então nós já temos até o pessoal da primeira turma aqui já apresentando trabalho no congresso, né? E eu faço um convite àqueles alunos que querem fazer mestrado, a gente ainda tem só o mestrado, e que queiram conhecer uma cidade maravilhosa, viver numa cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, né, com todos os seus problemas, mas continua sendo maravilhosa. A próxima seleção, agora no final do ano, tem no site, desculpa, não lembro de cabeça, só entrar no site, obrigado, professor Uera, só entrar no site do Museu Nacional. O grupo de docentes está preocupado exatamente com isso, com o crescimento da paleontologia. Então, eu acho que é uma coisa de se comemorar, que a gente tem, que venham mais programas de pós-graduação em paleontologia, que venham graduação de paleontologia, como tem lá na Argentina, né? Como tem a carreira de paleontólogo, e assim que vai crescer, mas é baseado em educação, né? Não tem jeito. E realmente é muito triste essa história da Fundação Zoobotânica. Eu me peguei aqui em lágrimas aqui também, porque parte do meu trabalho todo também é coleção. A gente fica preocupado com os colegas, principalmente, né? Mas também pensa
na coleção, em todo o patrimônio, né? A gente está falando de patrimônio aqui, e esse patrimônio, né, aonde vai, acho que cabe, de repente, uma federalização, tentar, ou junto, como a colega falou, né, de políticos, porque hoje no Brasil, se você não tem um contato político, meu amigo, você não tem nada. A verdade é essa. Eu estava aguardando seguir essa discussão do salvamento paleontológico, etc., e vou retomar o núcleo do Nordeste da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Alô? Okay. Se o próximo comentário não for sobre isso, eu já discuto isso agora. Mário. Na verdade, eu vou retomar. Falaram sobre a questão da produção zoobotânica, eu dou uma pincelada. Não sei se tem que estar, de repente, com o Ministério Público, em constitucionalidade mesmo. Talvez a SBPI e a SBPC possam fazer uma força mandando essa carta para reforçar isso, porque realmente é absurdo essa situação, infelizmente. Mas o ponto principal que eu estava querendo falar, já teve vários outros temas, mas acaba voltando para a questão do concurso. Eu tenho um exemplo prático. Teve um concurso há alguns anos atrás, na UFOP, que era para o curso de Geologia, e abriu uma vaga para paleontólogo. E no edital eles pediram, então, um geólogo para dar aula de paleontologia. Então, claro, a sociedade, eu não lembro, mas eu sei que algumas pessoas que entraram em contato pedindo para que abrissem um concurso para biólogos, para que dessem aula de paleontologia. No entanto, eles negaram, porque o curso era de geologia. Então, eles queriam um geólogo para dar paleontologia e dar outra disciplina de geologia. O concurso em si, que ela está falando aqui, eu não quis falar da universidade, não vou falar também com a universidade, mas é para o curso de ciências biológicas. Então, eles não tinham, eu já falei com alguns colegas que são dessa universidade, eles não consultavam os colegas na hora de abrir o edital, e eles tinham a ilusão de que apenas um geólogo poderia ser paleontólogo. Então, eles abriram com essa especificidade. No entanto, nós estamos aqui reunidos, biólogos, geólogos e outras áreas que trabalham com paleontologia. Então, se é para o curso de ciências biológicas, eu ia dizer então que é para referir somente para ciências biológicas, eu acho que não é o caso. Tem que abrir. Dê uma oportunidade às pessoas que estão ali. Se elas vão ser competentes e ser aprovadas, são os 500. Mas vamos abrir as oportunidades. É isso. Mário, eu concordo que o ideal seria isso. Né? Eu acredito que um curso de geologia tem muito a ganhar contratando biólogo e um curso de biologia muito a ganhar contratando geólogo. Perfeito. É a qualificação que deve valer. No entanto, eu acho que as atribuições da universidade estão entre elas escolher o tipo de perfil, por mais que a gente ache que eles estejam errados. Então, assim, se uma pessoa, né, se sentir levada, ela obviamente tem o direito a fazer concurso, mas assim, eu não vejo como a sociedade inicialmente pode influenciar na elaboração desses perfis. Eu acho que é uma atribuição da universidade em si. Não estou dizendo isso também. Mas, no caso, a pessoa entra com recurso e a universidade termina, então, deixa aberto, deixa. Tá. Bom, tem muitos temas assim que eu acho que eu estou demandando um pouco do meu comentário. Eu não acho que a situação da paleontologia está equiparável à da arqueologia. É óbvio que a gente está a léguas de distância. Eu só não acho que a regulamentação da profissão, eu não acho, talvez seja errado, vai resolver isso. Portanto, eu não coloco isso como meta na minha gestão. Posso estar errado, né? Tenho que tirar. Núcleo Nordeste da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Alguns comentários. O primeiro núcleo a ser criado dentro da sociedade, isso é uma coisa comum, as pessoas acham, vocês obviamente, que existem vários núcleos. Mas, na verdade, como vocês viram, não, existe um só atualmente em vigência, que é o Rio de Janeiro do Espírito Santo. Mas o primeiro que foi criado foi o núcleo São Paulo-Paraná, que depois foi transformado só em núcleo São Paulo. Mas tudo isso foi feito informalmente, isso nunca existiu, não existiu isso registrado em cartório de maneira nenhuma.
Quando eu assumi a presidência do Núcleo São Paulo da Sociedade Brasileira de Paleontologia, foi mais ou menos na época que o pessoal estava criando o Núcleo Regional Espírito Santo, né? Era um núcleo que já existia, mas não oficialmente. Em um primeiro momento, a gente tentou oficializar o Núcleo São Paulo, que já existia só na teoria, né? Foi um trabalho em vão, né? A gente tentou contato com o cartório no Rio de Janeiro, talvez a gente não tenha feito esforço suficiente, mas a gente não conseguiu, no final das contas, criar um núcleo, tá? Núcleo que já existia em teoria. No final das contas, até na época que o Renato era presidente desse núcleo informal, lá em São Paulo a gente decidiu que não tinha sentido insistir nesse tema, né? E aí tem uma opinião pessoal, né? A gente é uma sociedade com apenas 200 sócios em dia, um pouco mais. Eu não acho que caiba a existência de núcleos, né? Inclusive no Rio de Janeiro. Acho que não tem sentido isso, sinceramente. Como não teria sentido em São Paulo, né? Mas, obviamente, isso é apenas a minha opinião pessoal. E eu, de certa forma, como presidente da SBT, eu enalteço a iniciativa, né? Ela está registrada aqui na Assembleia. Existe a necessidade de fazer um pedido formal, eu não me lembro exatamente com quantos membros associados, seguramente você já viu isso no Estatuto do SBT, e com todo o procedimento ocorrendo corretamente, a gente dá as boas-vindas para um futuro Núcleo Nordeste, né? Mas esse contato tem que ser feito inicial, existe um procedimento burocrático desumano que é feito em cartórios no Rio de Janeiro, onde é a sede do SBT, né? Vocês vão ter que ter paciência. De informação, ele põe lá no Rio, para e-mails, site no cartório lá. Eu já fiz vários sobre a sociedade e põe uma discussão virtual. Obrigado. Max, eu estou falando mais hoje, né? Mas eu cometi fiz um esquecimento na hora dos agradecimentos e foi muito gentil. E eu vi o esforço de duas pessoas na confecção dos troféus que foram entregues. Eu queria agradecer a dos ex-bolsistas de Geoparque, que foi descoberto pelo programa de Geoparque, a Mariana Nunes, que confeccionou os troféus. Muito obrigado, minha princesa. Nossa Rita Gravurista, ela com o Edson Teixeira idealizaram e confeccionaram. Mas eu queria fazer uma proposta. Se é possível a gente colocar em votação, e se caso existisse a votação, a gente faria não sei se é uma eleição ou um plebiscito, não sei se é esse o termo, que a sociedade abrisse ao longo desses 2 anos, entre os sócios, uma consulta para saber se a sociedade, os membros da sociedade, são a favor ou contra de um trabalho para a regulamentação da profissão do paleontólogo. Então, se a gente coloca aqui em votação para que a sociedade faça a consulta, aí você encaminha se isso é pertinente. Eu acho que esse encaminhamento é perfeito. Então, a gente faz essa votação, né? Em sendo vencedora essa proposta, ao longo desses 2 anos, a gente fomenta uma discussão sobre as vantagens e desvantagens da regulamentação de um caso do paleontólogo, que talvez aí fique uma tarefa para a próxima. Então, colocando em votação, né, quem é a favor de que exista essa discussão, né, sobre a regulamentação da profissão de paleontólogo no âmbito da sociedade nos próximos 2 anos, levanta o cartão verde. Favorável à discussão. Vamos tentar. Quem é desfavorável a essa discussão? Existem 2 pessoas desfavoráveis. 3. A grande maioria falou para que exista uma discussão no âmbito da sociedade com relação à regulamentação. Só uma discussão. A maior parte concorda com a discussão. Alguém discorda que exista essa discussão?
Alguém se abstém? Microfone. A proposta foi que, se aprovado por essa Assembleia, a gente abre a discussão e que ainda nesse mandato a gente faça uma consulta, ou seja, durante 2 anos que a gente faça uma consulta para saber se a SBT começa o trabalho, caso seja favorável, de se trabalhar em cima da regulamentação da profissão de paleontólogo. Então, até o final desse mandato, a gente abre a discussão, vai discutir. Então, até o final desse mandato, tem que sair uma consulta, depois da discussão. Não é que a gente vai passar 2 anos discutindo. Não. É que saia com alguma coisa. É essa a proposta. Eu acho que está respondendo isso. Não, eu vou falar de novo. Alô? Ok. Se eu entendi bem, então, vou colocar de novo. A proposta de que, né, ao longo dessa gestão, a gente inicie, junto aos sócios, uma discussão sobre a regulamentação da profissão de paleontólogo, objetivando, ainda nesses 2 anos, que os associados como um todo se manifestem favoravelmente ou contra a profissionalização. Ok. Então, as pessoas favoráveis a que isso ocorra, levantem o cartão verde. Os desfavoráveis, abstenções, uma abstenção. Ok. Bom, isso foi gravado gentilmente pela TV Natureza Cariri, 3 abstenções. Ok. Então isso foi gravado gentilmente pela TV Natureza Cariri, então a gente vai lembrar exatamente das minhas palavras e a gente coloca isso aí. Beleza, gente. Eu acho que tem uma última pauta a ser trazida pela professora Marina. Não deixar que ele meta os pés pelas mãos. Bom, de tempos em tempos ele cria alguma polêmica e isso acaba sendo abafado, mas agora recentemente, em função da bendita cobra, né, Tetrapodopis, ele começou a se manifestar na mídia, não só na internet, no grupo, né, de discussão, mas na página dele chamada Paleorota e em programas de rádio com um alcance no estado inteiro, uma emissora que é muito ouvida, e ofendeu nessas falas dele o DNPM, tanto é que o Felipe Chaves se manifestou no grupo, né, através de um longo e-mail pontuando uma série de questões relacionadas a essa nova modalidade, a COPAL, né, de registro, né, das ações de paleontólogos. Ele ofendeu a SBT, acusando membros da SBT de terem sabotado a página dele, coisas aí por diante. E entre as acusações, ele começou a insinuar que as universidades e os paleontólogos do Rio Grande do Sul que atuam nas universidades não eram idôneos, que não existia nenhum controle sobre as coletas de fósseis feitas por essas instituições e que, resumindo a questão, né, as atividades dos paleontólogos vinculadas às universidades eram muito suspeitas, né, e vinculadas a essa questão de tráfico de fósseis. Resumindo. Depois disso, então, várias pessoas se sentiram extremamente ofendidas e, num primeiro momento, 4 paleontólogas se retiraram do grupo, condenando as palavras dele, que foram a professora Tânia Dutra, da Unicinos, a professora Karina Dani, da UFPEL, eu, da URGS, e a professora Nelsa Cardoso, da PUC.
No momento que a gente se retira do grupo, ele faz um novo texto intitulado Roubo de Fósseis, e depois de muita baboseira, no final, né, o último parágrafo, Karen, ele cita nominalmente essas 4 paleontólogas, dizendo que a nossa atitude de se retirar da discussão e sair do grupo evidenciava mais ainda o nosso envolvimento nessa questão, então, de roubo e tráfico de fósseis, né? Obviamente que nós nos sentimos completamente ofendidas com isso, estamos buscando recursos legais para enquadrar o sujeito, né? Mas o que a gente queria aqui, existe uma carta redigida pela professora Tânia Dutra, que vai ser então enviada para o Sérgio Camis, pedindo uma retratação dele. A carta é muito longa, a gente fez uma boa resumida, então assim, a ideia é ler alguns trechos dessa carta, só para vocês então ficarem sabendo, né, o que está acontecendo e o teor da carta, porque a gente está aqui pedindo, né, que a SBP apresente também uma moção de apoio a esse nosso pedido de retratação. Resumidamente é isso, né, Carmen? Se quiser complementar com alguma coisa, o Felipe também. Eu vou ler então, né, rapidamente esses trechos, posso? Sim, eu só queria complementar um pouco de informação, porque a gente já teve outros casos de problema com essa pessoa. O Geoparque Paleorrota, entre aspas, é uma marca registrada, propriedade dessa pessoa. Se algum dia alguém criar esse geoparque, vai ter que pagar para ele. Ele pode usufruir os benefícios econômicos de ser dono dessa marca. Então, há um claro conflito de interesses em promocionar esse geoparque Paleorrota, que acaba sendo propriedade intelectual registrada por ele. Né? E essa pessoa também, ele é analista de sistemas, ele criou muito conteúdo na Wikipedia. Né? Essa paleorrota estava em todas as páginas de fósseis em português na Wikipedia. E isso infringiu várias políticas de uso, de criação de conteúdo na Wikipedia, porque esse geoparque não existe. Então é conteúdo falso, é conteúdo sem nenhum tipo de respaldo. É como você citar alguém, pesquisar alguém não existe no trabalho científico. Então é uma pessoa bem complicada. Isso eu queria contextualizar a questão do geoparque Paleorrota. Ninguém está em contra da criação de um novo geoparque, mas nesse caso há um claro conflito de interesses, inclusive econômicos, envolvendo essa pessoa. Rapidamente eu vou ler alguns trechos da carta, só para vocês conhecerem o teor, para então se manifestarem no sentido de apoiar ou não, né, o nosso pedido junto ao SBT. Então, Sr. Sérgio Kaminski, por este vimos exigir que se retrate das palavras caluniosas com que se expressou a nosso respeito em documento veiculado no grupo Paleorrota, google-groups.com, de sua responsabilidade e com o título Roubo de Fósseis. Sabemos que essa atitude resultou do fato de termos manifestado nosso desejo de desligamento do grupo a partir de uma correspondência sua, escrita de modo ofensivo aos documentos elaborados pelo responsável no DNPM por sua elaboração, Dr. Felipe Chaves, e discutido em reunião dos associados da SBP, visando a regulamentação do trabalho de coleta e pesquisa com fósseis no Brasil. Em sua manifestação no grupo, essa foi a razão de nosso pedido de desligamento, o que pode ser facilmente verificado pelas datas dos respectivos documentos. Jogando palavras ao vento, sua correspondência conseguiu atingir a uma comunidade inteira de especialistas, sua associação e o órgão responsável pelo destino do material fóssil brasileiro. O que assistimos ao longo deste período foram manifestações desrespeitosas se sucederem e iniciativas por hora apenas voltadas para marketing pessoal. Somos pesquisadores, alguns com mais de 30 anos de atividade, um tempo muito maior do que a sua chegada ao tema, e neste período reconhecidos por nossos pares, alunos e colegas. Somos autores de uma significativa quantidade de trabalhos científicos, cuja qualidade permitiu sua publicação em revistas de alto impacto científico nacionais e internacionais. Muitos de nós coordenam ou trabalham em museus e laboratórios de paleontologia de suas instituições, sabedores de que este é o lugar adequado e reconhecido mundialmente para a guarda adequada de materiais fósseis e o veículo capaz de mais propriamente levar a informação à população sobre seu valor. Mais uma vez, ao contrário do expresso em sua correspondência, nunca perdemos uma
material fóssil por roubo em nossos museus. Todos os materiais de museus são catalogados e recebem um número de tombo. E hoje, na maior parte deles, as coleções são digitalizadas, sendo fácil provar que lá se encontram. Os professores e doutores nominados pelo Senhor como ladrões atuam desde sempre como professores e orientadores de alunos de graduação e pós-graduação, em cursos de biologia e geologia, em universidades reconhecidas regionalmente e entre as melhores do país, sendo notadas com as melhores avaliações pela CAPES e pelo ranking do Ministério de Ciência e Tecnologia. Isso se deve à qualidade e ao trabalho educador que realizam. São os responsáveis pela formação de novos paleontólogos, sem os quais nenhuma medida protecionista ou de divulgação do patrimônio fossilífero pode ser alcançada. Fósseis só podem ser estudados, como em qualquer outra área científica, por pessoas habilitadas para tal, e o modo de divulgar e fazer a população respeitá-los como patrimônio cultural é a sua divulgação em publicações respeitadas e qualificadas, não esquecendo também sua posterior divulgação na mídia. Isso caracteriza a retribuição ao apoio dado pelos órgãos de fomento. O documento que o senhor elaborou, recheado de informações equivocadas ou que não corresponde à verdade, e, além disso, com acusações graves. Desculpa, eu acabei não dando a entonação certa. Por todos os aspectos acima levantados, este é para exigir uma retratação de sua parte ao teor de sua manifestação e que essa ocorra no mesmo veículo utilizado pelo senhor ao denegrir a trajetória científica de pessoas idôneas. Sendo que havia, lamentando profundamente essa atitude irresponsável de sua parte, não preocupado com o destino e a honra de pessoas e instituições que construíram um trabalho sério e competente, todas com no mínimo 30 anos de atividade de reconhecimento, despedimos-nos de modo respeitoso, na esperança de que este mesmo respeito seja adotado de agora em diante pelo Senhor em suas manifestações públicas. Assinam Tânia Viner Dutra, Karina Daniel Rodrigues, Marina Dan Soares, Nelson Cardoso, e também Marco Brandaliz de Andrade, Juliana Saião, Sérgio Fábio Cabreira, que em outros momentos também tiveram atritos e problemas com esse senhor. Obrigado, Marina. Então, o que a gente vai votar aqui é uma moção de apoio, ou não, à carta que vai ser encaminhada por esses paleontólogos ao senhor Camis. Então, aqueles que são contra a moção de apoio à carta dos pesquisadores, levantem o cartão verde. Abstenções? Então, por unanimidade, foi aprovada a moção de apoio à carta encaminhada pelos paleontólogos. Ok, passado das 7, o último tema da pauta, o próximo Congresso Brasileiro de Paleontologia, a ser realizado em 2015, vai ser o 25º, não sei se eu me confundi, em 2017. Então, está aberto a propostas, né, a todos os presentes, os não presentes, mandarem a sugestão. Tá, não havendo propostas, eu encaminho de forma muito menos elaborada do que nos dois últimos pleitos a candidatura de Ribeirão Preto para organizar o próximo simpósio, Congresso Brasileiro de Paleontologia. Ribeirão Preto, vou me corrigir. Vai ser organizado pelos membros da diretoria da Sociedade Brasileira de Paleontologia residente no Estado de São Paulo, ou seja, Renato Village, Anne Show, Lisa Pacheco e eu. O local no Estado ainda está para ser resolvido. Né? É provável que seja em Ribeirão, mas talvez a gente encontre uma cidade um pouco mais aprazível, né, para organizar o evento, mas isso não está em aberto. Agradecemos o apoio e agradecemos muito ao Alan por ter possibilitado esse nosso encontro aqui por esses 4 dias e encerramos as atividades da sociedade. Uma salva de palmas para o Alan. Max veio pro Crato só ganhar. Ganhou de mim na sinuca,
que ganhou sem a apresentação formal. O negócio era a sua apresentação. Parabéns, Marcos. Valeu.